Fala pessoal, aqui é o Fernandes Lima no canal da Jaional. Vamos bater um papo hoje sobre quais os riscos da próxima sprint que vai começar direto da vida real, só para variar um pouquinho. Vamos lá. O intuito aqui é gerar reflexões no seu contexto, né? Esse time em questão aqui, eles estavam muito tranquilos, né? Eles não tinham discutido uma série de pontos, não tinham externado ali suas preocupações e aparentemente na visão deles estava tudo tranquilo. Então a próxima sprint poderia começar sem nenhum tipo de risco ou problema aparente. Então esse é o contexto. E aí eu fiz uma provocação com eles com o intuito de, pessoal, será que realmente a gente discutiu todos os riscos, enumerou, né? Ou riscos ou preocupações ou pontos de atenção. E aí quando a gente fez esse bate-papo aí de alguns minutos, ficou evidente que existiam preocupações, existiam pontos de atenção e riscos na visão de cada um deles. Vou trazer para vocês aqui esses pontos que a gente discutiu na época. Então, sobre o escopo, né? Vocês têm dúvidas sobre o que precisa ser feito? Precisamos fazer alguns alinhamentos? Aí a primeira resposta para dúvidas, não temos dúvida, mas precisamos fazer algum alinhamento. Falei, opa, então vamos esmiuçar isso melhor. E aí, ao simples fato de apontar esse alinhamento, ficou claro que eles tinham dúvidas, né? E não estava tão claro para eles alguns pontos muito específicos daquele escopo em questão. Então, foi um bate-papo muito produtivo e que colocou todo o time na mesma página. Um outro ponto, agenda. Eu costumo falar, pessoal, essa próxima sprint que está começando, a gente vai ter a força de trabalho com 100%? Não temos nenhum feriado, nenhuma férias, nenhum agendamento médico, nenhuma reunião, nenhum evento, nenhum curso, nenhuma indisponibilidade ali dos membros da equipe que a gente já conhece. Está todo mundo ciente dessas indisponibilidades ou dessas restrições de agenda? Aquelas que a gente tem conhecimento prévio, tem aquelas que a gente não vai, que a gente não sabe, porque são imprevistos, não tem como fazer nada a respeito disso. Mas e aquilo que é conhecido, né, de cada um dos membros? Isso está externado para todos os times? Por exemplo, numa dessas a gente descobriu que um membro ia fazer uma viagem, que estava agendada há muito tempo, só que só ele sabia e um diretor. Olha o problema. Então, externar a agenda com todo o time, porque com menos gente a gente perde força de trabalho. Então, deixar isso claro, quais são as suas restrições de disponibilidade ou agenda, é papel de cada membro do time comunicar isso para todo o time. Ou seja, todo o time tem que ter clareza sobre essas possíveis risco de ociosidade, risco de sobrecarga e risco de indisponibilidade. Qualquer coisa que afete a capacidade produtiva, eu preciso comunicar o quanto antes com o meu time para que a gente faça um planejamento mais adequado à nossa disponibilidade de força de trabalho. Então a gente descobriu aí que um dos membros estaria fora por 4 dias na ocasião. Outro ponto, questões técnicas, né? Existe algum risco, algum problema, algum ponto de atenção ligado ao técnico ou à tecnologia, alguma dificuldade, alguma dúvida quanto você vai ter que buscar ajuda de alguém, alguma questão de ambiente, né? No caso em questão, não tinha nenhum ponto desse que eu me recordo agora. E na parte de processo, a gente precisa de alguma informação de terceiro, por exemplo, no nosso caso lá, a gente precisava de uma informação de um terceiro, que era uma informação crucial para o bom andamento da sprint. Você vai deixar começar a sprint? Não. Então, ter isso mapeado, identificado, mapeado e visível para todo o time é o mínimo que a gente espera. Então, o time tem que trabalhar para promover essa transparência. Isso vai ajudar você a ter sprints com melhores entregas. Logicamente que isso é um processo, né?
A gente precisa de algum tipo de validação. Então, eu trouxe exemplos, 4 tipos de exemplos para vocês aqui, para que vocês deixem claro e compartilhem com todo o time qualquer risco que a gente tem para a próxima sprint, que alguém está olhando risco, ponto de atenção, preocupação. Isso vai ajudar muito a mitigar esses problemas e fazer com que a sprint transcorra dentro de uma maior normalidade, embora a gente sabe que sempre pode acontecer imprevisto. Espero que esse vídeo gere boas reflexões. Um grande abraço, valeu e até a próxima.